Boa noite, gente. Boa noite quem está aqui agora ao vivo e quem está assistindo no YouTube depois. Hoje a gente vai ter a primeira aula deste ano letivo com a professora Renata Rochinol, né? Que ela vem com as aulas de canto para somar aqui com o projeto do Batuque. E aí a gente está aqui na aula de produção musical, composição e gravação, que na verdade todas as disciplinas, né, se conversam. E aí, hoje, especificamente, a gente vai ter essa primeira aula, essa aula introdutória, com a professora Renata. E aí, eu vou comentar aqui por cima, porque é muito interessante, porque o Batuque, a gente teve a cada ano, a gente foi dando um passinho a mais. E aí, fizemos uma primeira gravação, né, 2022, com a música Mais Mulheres, com participação de Cristal. E aí, já tinha uns coros, né, que a gente gravou assim. Mas foi realmente com a entrada da professora Renata que a gente também deu mais atenção ao canto, né? Então ela chegou no projeto para somar com essa parte, com as aulas de canto. A gente começou a aprender sobre timbres, quem é contralto, quem é soprano, o que significa isso, como é que se encaixa na música, como é que a gente pode fazer divisão de vozes. Então, tudo isso sim a gente foi colocando em prática. Eu vou até colocar aqui para vocês, para tocar, que em 2024, né? 2023 para 2024, a gente gravou a música Saudade da Preta, né? Com participação da Preta Soul, composição da professora Rafa. E aí foi quando realmente Renata entrou no Batuque e dá para ouvir já mais ou menos, já dá para ouvir sobre isso que eu comentei, de divisão de vozes. Então a gente gravou realmente vozes das alunas, né? Foi a partir desse ano. E aí desde então a gente foi fazendo, continuando esse trabalho, né? Então com as composições depois autorais, os gritos autorais. Então a gente teve gravações tanto individuais quanto em grupo, né? Em coro. Então eu vou compartilhar aqui a tela para a gente assistir esse clipe do Cidade da Preta e também para a gente ouvir a música e vocês tentem prestar um pouco atenção em relação a isso das vozes, do coro, tá? Água pra lavar o coração, deixa que a vida escorra de emoção. Água pra lavar o coração, deixa que a vida escorra de emoção. Avó lavadeira que lavou a roupa na beira do tanque, na beira do rio. Avó lavadeira que lavou a roupa na beira do tanque, na beira do rio. Saudade da preta, velha lavadeira que lavou a alma da gente tudinho. Saudade da preta, velha lavadeira que lavou a alma da gente tudinho. Água pra lavar o coração, deixa que a vida escorra de emoção. Água pra lavar o coração, deixa que a vida escorra de emoção. E é cantando história que eu trago os meus sonhos criança, da minha lembrança. É dessa gente toda que mora nas margens, na beira do rio. Memória da gente que vive da pesca e da força da água, que molha e que lava a minha cabaça. Maria de Lourdes, Maria das Graças, Maria Lomélia, Maria Linda Alvânia, Maria Linda Alvânia, Maria Linda Alvânia. Água pra lavar o coração, deixa que a vida
de viver também. Lavadeiras e o seu cheiro de lavanda na beira do rio. Ensinava suas filhas também. Eram Marias, eu disse Dona Creuza, construindo legados até aqui. Heranças matriarcais das rainhas do rio Potengi. Lavadeiras, vem lavar minha alma. Quanta história nossas velhas têm. Quanta história nossas velhas têm. Água pra lavar. 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 Deixa lavar, deixa limpar. Essa energia que vai me purificar. Deixa lavar, deixa limpar. Vai purificando na água de manjar. Deixa lavar, deixa limpar. Com a água do rio ou com a água do mar. Mamãe Iemanjá, mamãe Iemanjá, mamãe Iemanjá, ea. Água pra lavar. Então, nesse vídeo deu até para ver, né, umas imagens de Renata regendo, a gente fazendo as gravações. Aí, antes que eu esqueça, né, lembrando também que o projeto do Batuque de Mulheres tem o patrocínio do Instituto Neoenergia, COSERN, por meio da Lei Câmara Cascudo, Fundação José Augusto e Governo do Estado do Rio Grande do Norte. E a realização é do GAMI, né, do Grupo Afirmativo de Mulheres Independentes, das cores que tocam também, e tem produção da Guria Produtora e Pólen Aceleradora. E aí agora eu vou passar a palavra para a professora Renata. Eu vou botar aqui a apresentação. Vocês estão conseguindo ver, né? Na tela? E Renata, seja bem-vinda a essa primeira aula desse ano letivo. E estou aqui para, né, de apoio. Quando você quiser passar os slides, só me avisar, viu? Meta Tá abraço. certo. Oi, gente, boa noite a todas. Para quem não me conhece, para quem já me conhece também, eu sou a Renata, mais conhecida artisticamente como Rouxinol ou Renata Rouxinol. Camila pediu para falar, fazer um breve resumo da minha experiência musical. Então, eu quero dizer que eu tenho a prática do canto e a prática da aula desde os meus 17 anos de idade, faz um tempão já, apesar de eu parecer que tenho 20, eu tenho muito mais de idade. E eu tenho muita experiência com aulas de canto também, com a didática do canto. É, o meu estudo inicial e a maioria do tempo de estudo aconteceu em São Paulo, em escolas de músicas de lá, conservatórios, faculdades. Quando pousei aqui em Natal, continuei esse processo de aulas e de performance como cantora. É um prazer estar aqui novamente para trabalhar essas vozes com as meninas do Batuque. Espero que a gente tenha um processo de aula muito prazeroso e gostoso e de muito aprendizado. E quero dizer que também a qualquer momento, quando vocês tiverem dúvida, vocês podem me interromper e perguntar, tá certo? Levanta a mãozinha que a gente vê. Porque para a atividade avaliativa não pode restar dúvidas, tá certo? A gente vai começar falando do sistema respiratório, um sistema que a gente tem que ter muito conhecimento, porque é um instrumento do cantor, tá certo? Ah, que bonitinho, Vi. Você, que coisa Foi, linda. eu joguei pro modelo da gente. Ficou massa, né? Que é bom que Ficou depois esse massa demais. material vai ficar na sala de aula do Google que a gente está alimentando, viu? Aí depois vocês vão ter acesso a esse PDF também. É ótimo esse material. O sistema respiratório. O sistema respiratório é responsável pela absorção de oxigênio do ar e eliminação de gás carbônico. O processo ocorre em duas etapas mecânicas. Mecânicas, porque é automático, a gente nem pensa para fazer.
A gente que tem o pulmão saudável, o sistema respiratório saudável, nem precisa pensar, então é mecânico. A inspiração, que é a entrada de ar, gravem isso, porque isso vai cair na atividade avaliativa e a gente precisa saber. Quando o ar entra, o movimento é chamado de inspiração, que é a entrada de ar. E quando o ar sai, a gente chama de expiração, que é o movimento de saída de ar. E todos esses movimentos são impulsionados pelo músculo diafragma. Acredito que muitas de vocês já ouviram falar no diafragma, mas vamos entender realmente como ele funciona. Funciona, tá certo? O diafragma é o principal músculo responsável pela respiração. O pulmão é um músculo também, mas ele nem é o principal músculo responsável. O principal é o diafragma, que é uma estrutura fina em formato de cúpula que fica localizada logo abaixo do pulmão. Pense no diafragma como uma bandeja mesmo que está sustentando o pulmão, tá certo? Os pulmões, né? Que são dois. E ele separa a cavidade torácica do abdômen. Cavidade torácica é o peito, essa parte dura, e o abdômen é abaixo do peito, a parte mole da barriga. Tá certo? Estão entendendo? Eu tô falando muito rápido. Não, dá para entender. E ele funciona controlando a entrada e a saída do ar nos pulmões através dos seus movimentos principais, que eu acabei de falar, que é a inspiração, quando a gente puxa o ar para dentro, e a expiração, quando a gente solta o ar. Quando a gente puxa o ar para dentro, o pulmão infla. Pensa no pulmão como uma bola, tá? Quando a gente enche a bola de ar, ele infla, certo? O pulmão é a mesma coisa. Só que o pulmão, para ele ter força de expandir, ele apoia no músculo diafragma e ele empurra o diafragma para baixo, para conseguir mais espaço para se encher de ar. Tá certo? Esse movimento de empurrar o diafragma para baixo, que ele faz assim, ele tensiona o diafragma. O pulmão tensiona o diafragma e empurra ele para baixo, certo? E quando a gente expira, solta esse ar, o pulmão diminui de tamanho, é esvaziado e o diafragma volta para sua posição natural, que é a posição de relaxamento. A gente vai visualizar esse movimento daqui a pouco. Todo esse daqui é o nosso sistema fonador. Dentro do sistema fonador, inclui o sistema respiratório e o sistema fonatório, que é o que possibilita a gente de falar, certo? Então vamos ler aqui. O diafragma atua como uma fundação no suporte respiratório. Ele permite que o cantor controle a saída de ar dos pulmões com precisão, o que garante a estabilidade e afinação das notas. Esse controle é essencial para sustentar frases longas e dar potência ao som sem forçar a garganta ou causar tensões cervicais. Eu falo do cantor porque a gente foca no canto, mas até para falar a gente precisa do diafragma, tá certo? Pronto. Aí está um vídeo ilustrativo para mostrar como é o processo da respiração. Aqui do lado tem os dois pulmões, esquerdo e direito. No meio dos pulmões tem o coração, que também é uma outra musculatura, mas não tem a ver com o sistema respiratório. E logo abaixo dos pulmões está o nosso querido, amado, idolatrado, salve, salve, músculo diafragma. Então vamos ver, analisar esse vídeo um pouquinho. Tá vendo? Quando o pulmão infla, o diafragma desce. Quando o pulmão esvazia, coloca de novo, Vitor, por favor. Quando o pulmão esvazia, o diafragma volta para a sua posição natural, que é a posição de relaxamento. Agora, vamos dar uma pausa que eu quero que vocês tentem respirar um pouquinho para sentir esse movimento, tá? Pode manter o vídeo, Vi.
Só que tem uma peculiaridade quando a gente respira com foco no diafragma. O peito e o ombro, que geralmente levanta quando a gente respira, a gente não vai levantar ele. A gente vai imaginar que esse ar que está entrando pelas narinas vai passar do peito e vai vir direto para a barriga, tá? Então, vocês vão inflar a barriga quando o ar entrar. Então, barrigão quando o ar entrar e barriguinha quando o ar sair. Tenta acompanhar o vídeo, só para vocês sentirem mais ou menos. É claro que na prática, na aula presencial, vocês vão entender isso melhor. Mas só para vocês sentirem o movimento, tá bom? Vamos lá, todo mundo respirando. Bem, olha que coisa linda de ver este movimento. Agora, a gente vai falar de uma outra parte do nosso sistema do nosso responsável por emitir sons, que é o sistema fonador. Fonador vem de fonética, tá? Tudo que a gente fala, todos os sons que a gente produz, quando chega na boca e na língua, vira fonética, vira som, certo? Então vamos lá. Sistema fonador. O aparelho fonador é um conjunto de órgãos humanos que trabalham em conjunto para produzir os sons da voz e da fala. Ele é formado pela adaptação de estruturas que originalmente servem para respirar e se alimentar, dividindo-se em três sistemas principais: sistema respiratório, que é composto por pulmões, brônquios, traqueias e diafragma. Eu não falei dos brônquios e das traqueias, mas eles são os responsáveis de pegar o ar e jogar para o pulmão, tá bom? São caninhos bem fininhos, cujo ar, quando a gente inspira, transita dentro. Dois, o sistema fonatório, que é formado pela laringe e pelas pregas vocais ou cordas vocais. Mas esse nome cordas vocais, ele está sendo cada vez mais limado. Então vamos falar pregas vocais. Quando o ar passa por elas durante a expiração, essas estruturas vibram e transformam o ar em som. Coloquem a mão aqui, ó, no pescoço, vocês vão sentir um caninho. Tem um caninho aqui, curtinho. Esse é uma cartilagem dura que parece osso, mas não é osso. Dentro da laringe está o nosso órgão principal responsável pela fala. É dentro desse caninho que vocês estão apertando, que são as pregas vocais. Ela é uma estrutura bem pequenininha, cheia de membranas e músculos, mas ela é pequenininha, mas faz uma grande coisa por nós, humanos. Três, sistema articulatório, incluindo a faringe. Faringe é um músculo que tem lá no fundão da garganta. Quando a gente boceja, abre a boca bem, a gente consegue sentir um músculo lá no fundo se movimentando. Se falar em bocejar, né? Todo mundo já boceja. Essa é a faringe. Inclui a faringe, a cavidade nasal, que é o caninho que leva o ar, o caninho que passa pelo nariz e leva e traz o ar para o nosso pulmão. E a cavidade oral, que é a boca toda, a cavidade oral, que tem a língua, os lábios, os dentes, o palato e a úvula. Calma que vamos falar sobre tudo isso. Esses órgãos moldam o som inicial, funcionando como um filtro e permitindo a articulação de vogais e consoantes. Vamos voltar lá para o item 2, porque precisamos falar da laringe. A laringe, quando o ar passa por ela, a prega vocal, quando o ar passa por ela e a gente tem a intenção de produzir algum som, ela tem duas membraninhas bem
pequenininhas, a coisa mais fofa, que abrem e fecham, abrem e fecham, abrem e fecham, numa velocidade absurda. São assim, 600, 600 aberturas e fechamentos por segundo. Isso é que faz o ar que passa por ela, pela laringe, se transformar em som, porque o movimento é tão grande, que ele pega esse ar e transforma em frequência. E frequência é som. As frequências a gente costuma chamar de notas musicais ou ruídos. Notas musicais são ruídos organizados. E ruído é quando a gente fala em qualquer altura, em qualquer. Sem frequências organizadas, tá certo? Independente se a gente está falando ruídos desorganizados ou cantando ruídos organizados, a prega vocal abre, fecha o tempo todo. Tá certo? Pronto. O que são pregas vocais? É o que eu falei, são duas estruturas de tecido muscular e mucosa localizadas no interior da laringe, que é esse caninho aqui que todo mundo tem, e elas funcionam como válvulas essenciais para a produção da voz, porque o ar passa nela, ela manda o recado para o cérebro manda esse recado de volta e ela começa a vibrar muitas vezes por segundo até transformar esse ar em som. E proteção das vias aéreas contra a entrada de alimentos e líquidos. As pregas vocais e a laringe também são proteções, tá? Mas a gente está focando no aparelho fonador, e é por isso que eu estou falando do canto, mas ela tem a grande função também de não deixar com que os alimentos ou os líquidos entrem pelo buraco errado. E quando existe uma falha nessa proteção, é onde a gente engasga. Né? Função das pregas vocais. Então, como os sons são produzidos no corpo humano? A proteção das vias aéreas, agir como uma válvula, fechando-se para impedir a entrada de alimentos e líquidos ou saliva na traqueia durante a deglutição. Porque a traqueia tem dois caninhos, certo? O que leva o ar para o pulmão e o que leva o alimento para o estômago, certo? Então, as pregas vocais ela tem essa função de também desviar para ir para o lugar certo, certo? Isso é muito incrível, né? Do corpo humano. Dois, a produção da voz, outra função das pregas vocais. Vibrar com a passagem do ar expirado, é o ar que sai, que ela usa para que a prega vocal transforma em frequência, certo? Um detalhe importante, não é o ar que entra, é o ar que sai, para permitir sons que são transformados em fala ou canto. E é por isso que a gente diz que o ar é o combustível do som. Sem ar não existe voz. E é por isso que quando a gente está cantando, a gente tem que respirar certo. Porque quando a gente está fazendo a respiração no dia a dia, como vocês estão fazendo agora, e até eu também, entra pouco ar no nariz. Percebam aí, da posição que vocês estão mesmo. Entra pouquíssimo ar pelo nariz quando a gente está respirando só na intenção de falar. E esse ar não ocupa todo o espaço do pulmão. Ele ocupa só um pouquinho do pulmão, que é o comecinho dele aqui, ó. Tanto que é o peito que levanta, o peito e, consequentemente, o ombro. Estão percebendo isso? Estão respirando agora, né, gente? Graças a Deus. Estão respirando. Percebem que o peito infla? Quando a gente respira pouquinho assim, o ar não ocupa todo o pulmão. Só que quando a gente está cantando, a gente precisa de muito mais ar do que a gente respira no dia a dia. Então, o que que a gente faz? A gente pega esse ar, bota para dentro e enche o pulmão inteiro. Quando a gente vai no médico e ele fala respira fundo, coloca o estetoscópio e coloca aqui no peito, ele fala respira fundo, a gente faz a função da respiração para o canto, que é encher todo o pulmão, colocar muito ar para dentro. Nesse ato de encher todo o pulmão, o que vai começar a trabalhar? O diafragma. Porque se o pulmão está todo inflado, vai ter aquele processo da respiração diafragmática. Aí a barriga cresce e todo aquele processo que a gente viu ali no vídeo anterior.
E é por isso que quando a gente está cantando, a gente precisa coordenar muito bem essa respiração, controlar totalmente, para que a gente tenha notas para cantar. Músicas têm notas longas, frases longas, e quando a gente está cantando, não dá para respirar no lugar que a gente quiser, senão atrapalha o processo da melodia, né? Não dá para eu fazer. Eu gosto de você, Igor. A respiração não pode atrapalhar a melodia, então são respirações coordenadas e pontuais, tá certo? Já vou dar um aviso aqui. Quem tiver nojo, fecha os olhos, tá bom? Mas eu achei muito importante trazer para vocês aqui a prega vocal real, que não seja ilustração, para vocês verem como funciona. Aqui parece grandão, mas na verdade ela é uma estrutura bem pequenininha dentro da laringe, tá certo? A gente está vendo aqui no meio, lá no fundo, nesse buracão, é a traqueia, aqui, onde o oxigênio passa, certo? O ar passa. Pronto, essas membraninhas aqui do lado, aqui são as pregas vocais. O ar vai estar passando entre elas, e quando o ar passa e a gente tem a intenção de falar ou cantar, ela começa a vibrar tantas vezes por segundo que transforma esse ar em frequências sonoras, e é aí que a gente consegue produzir o som, tá? Então, o grande responsável pela produção do som no nosso corpo está aqui, as pregas vocais, certo? Vamos ver como ela funciona. Pequena estrutura, você consegue falar. Tudo começa com pequenas estruturas localizadas na garganta, responsáveis por transformar a passagem do ar em som. Elas funcionam de forma contínua, se movimentando rapidamente sempre que você fala. Enquanto você respira, o ar passa normalmente, mas no instante em que começa a conversar, essas estruturas vibram em alta velocidade e criam a base da sua voz. Depois disso, a língua, a boca, os lábios e até o formato da sua garganta ajudam a moldar esses sons, transformando simples vibrações em palavras, frases e emoções. É justamente essa combinação que faz cada voz ser única. Pequenas diferenças no corpo de cada pessoa mudam completamente a maneira como o som é produzido. Além disso, fatores como idade, respiração, intensidade da fala e até emoções também influenciam diretamente na forma como sua voz soa para outras pessoas. Sem esse mecanismo, seria impossível falar, cantar, rir, gritar ou até cochichar. Agora me conta, você gosta do som da sua própria voz quando escuta em gravações? Se você curte ver curiosidades médicas que ninguém mostra, assim, me segue para entender o lado fascinante da medicina. Kelly, e aí, respondendo às suas questões, você perguntou sobre o timbre, né? O que determina o timbre. E qual foi a outra pergunta? Foi se ele se modifica, assim, com o tempo ou não. Tipo, a gente Sim. mantém um timbre de voz. Uhum. Timbre é a cor de cada voz. E cor e identidade vocal. Mas vamos pensar em textura, tá? Textura vocal. O que determina a textura vocal é o tamanho da sua laringe. Se ela é mais grossa ou se ela é mais fina. Falando um pouquinho sobre a física do som, os sons graves, eles circulam melhor em ambientes maiores de espaço. Ambientes maiores de espaço, tá? Porque as ondas do grave são ondas gigantescas. Pensa aí num tsunami para uma formiguinha. São ondas gigantescas. A onda do grave. E a onda das vozes agudas, a frequência sonora das vozes agudas, são frequências bem fininhas, são ondinhas bem pequenininhas. Então, os espaços com maior espessura têm facilidade de projetar vozes graves. E os espaços com menor espessura têm facilidade em projetar notas agudas, vozes agudas. Então, o que determina é o tamanho da laringe. Se sua voz é aguda ou grave. Voz grave, vou dar um exemplo aqui de voz grave, né? A nossa querida Luana Limão tem uma voz muito grave. Para quem já ouviu ela falar, deixa eu ver no batuque alguma mulher que tem uma voz muito grave. Me ajuda aí, Vi. Você consegue lembrar de alguma?
Rafa Brito tem uma voz grave. Hum, Luana é a maioral nisso. Luana é a maioral. E o que determina é só o tamanho da laringe, é a biologia. E pode se modificar, geralmente, com a idade, as vozes vão ficando mais graves, porque toda a estrutura muscular vai diminuindo também, tá certo? Então, pode ocorrer essa mudança na fase idosa. Mas tem pessoas e cantores já muito treinados, que cantam há muito tempo, que não perdem o agudo da voz, tá? Mas isso depende também de cada pessoa, depende da estrutura biológica, depende de muita coisa. O que que vocês acharam das pregas vocais? Me contam aí. Ah, não, mas ainda tem, ainda não, porque a gente tem mais um vídeo, né? Com a prega, com as pregas vocais reais, né, Tem, Vi? tem mais uma. Esse aqui é Prestem real mesmo. atenção nesta beleza. Essa é uma prega vocal real. Olha as vibrações que acontecem, é quando o ar está passando e ela. Aí são muitas vibrações por segundo que está acontecendo. Bote mais uma vez para elas analisarem essa belezura. Fátima, eu tô vendo que você tá rindo, viu, Vanus e Fátima? Já sei até o que vocês estão pensando. Olha que coisa linda. Todas nós temos essa estrutura aqui nas pregas vocais. No YouTube, no Google, vocês podem pesquisar um pouco mais sobre esse órgão maravilhoso responsável pela nossa fonação. A gente pode considerar que as pregas vocais são um instrumento musical do cantor. E a caixa acústica do cantor, sendo assim, é o corpo todo. É a voz. A caixa acústica da voz, é o corpo todo e principalmente a região da cabeça. Graças a essa pequena estrutura, você consegue falar. Tudo começa com pequenas estruturas localizadas na garganta, responsáveis por transformar a passagem do ar em som. Elas funcionam de forma contínua, se movimentando rapidamente sempre que você fala. Enquanto você respira, o ar passa normalmente, mas no instante em que começa a conversar, essas estruturas vibram em alta velocidade e criam a base da sua voz. Depois disso, a língua, a boca, os lábios e até o formato da sua garganta ajudam a moldar esses sons, transformando simples vibrações em palavras, frases e emoções. É justamente essa combinação que faz cada voz ser única. Pequenas diferenças no corpo de cada pessoa mudam completamente a maneira como o som é produzido. Além disso, fatores como idade, respiração, intensidade da fala e até emoções também influenciam diretamente na forma como sua voz soa para outras pessoas. Sem esse mecanismo, seria impossível falar, cantar, rir, gritar ou até cochichar. Agora me conta, você gosta do som da sua própria voz quando escuta em gravações? Se você curte ver curiosidades médicas que ninguém mostra, assim, me segue para entender o lado fascinante da medicina. Por Só nada. um questionamento aqui que ele fez, perguntando, né, se a gente gosta da nossa própria voz quando a gente escuta ela em algum dispositivo. Pode ter certeza que 99,9% das pessoas tem uma sensação de estranheza quando ouve a sua própria voz projetada em algum dispositivo, caixa de som, enfim. Por que isso? Porque a voz que a gente ouve, nossa própria, é a voz interna. Lembra que aqui é a nossa caixa acústica, a cabeça e tal, a gente está acostumada com essa voz que a gente ouve de dentro a vida toda. E quando a gente ouve essa voz projetada num dispositivo, a gente está ouvindo de outra perspectiva. Estão falando aqui que não gosto da minha, da minha voz. Ah, quem é? Fátima que falou? Mas isso é uma estranheza completamente normal. A voz que vocês estão ouvindo, a minha voz, não é a mesma voz que eu estou ouvindo dentro de mim, tá bom? Claro, não é que essa diferença toda, completa, não. Mas tem uma diferença que já nos causa estranheza. E o que que a gente pode fazer com isso? É se acostumar
a ouvir a nossa própria voz saindo de um outro dispositivo. Tá bom? Esse é o único remédio para a gente se acostumar a ouvir a nossa própria voz, tá bom? Então eu sugiro que vocês peguem o gravador do celular, cantem, falem, para vocês se acostumarem a ouvir o timbre de vocês de outra perspectiva, tá certo? Isso é um exercício ótimo, tá bom? Ai, não gostei, mas faça mesmo assim, tá bom? Viu, Vanúzia? Faça esse exercício, garota, que você vai ir se acostumando melhor com a sua voz falada e cantada, tá? Estrutura vocal. O som, ele se transforma, ele tem origem, ele é criado aqui nas pregas vocais, tá? Mas aqui nas pregas vocais é só o som mesmo que é criado. O formato desse som vai sair, vai ser transformado na boca e tudo que há dentro dela. Então, aqui tem uma imagem. Boa noite, perdi tudo anterior. Então, aqui está o nosso sistema fonatório. É aqui que a gente resolve o som que foi criado nas pregas vocais, tá certo? Então, tem aqui o palato duro. Prestem atenção, que isso também vai cair na atividade avaliativa. É a parte dura do céu da boca. E ele ajuda a formar os sons, principalmente os sons com i, manhã, maçã, os sons que são anasalados, quando a gente pronuncia esse N, a gente sente uma pressãozinha no nariz e no palato duro. Vê, todo mundo fala, deixa eu ver, pensar nas palavras aqui, manhã, palavra com NH, gente. Sugestões. Manha, Manhã, é, manhã ninho, e como? ninho, Ninho. ninho. Vão Vão falando aí, vou dar 30 segundos para vocês ficarem falando. Manhã, ninho, manha. E sintam que essa palavra vem bem anasalada no NH e o palato duro, ele tem que causar uma pressão para esse som sair. Fala aí. Manhã, maçã, manha, ganha. Conseguiram perceber a importância de todos esses desses lugares para a formação da fala, não a formação do som, tá? Do som foi formado aqui nas pregas vocais. Agora a gente está falando da formação da fala, certo? O palato mole, ele é o grande responsável para todas as palavras, para todos os sons que a gente quer formar e produzir. Sons não, todas as formas de som. O palato mole, ele fica ali no fundo da garganta, na parte mole do palato duro. Peguem a língua, a pontinha da língua, e vai colocando ela até o fundo ali. Vocês vão sentir uma partezinha mole lá no fundo da garganta. Estão sentindo? Faz joinha quem tá sentindo. Quem não tá sentindo, me fala que eu ajudo. Essa parte mole é o palato mole. E ele atua no direcionamento do fluxo de ar nasal e oral, mas não só isso. Todo mundo boceja aí. Abre a boca e boceja bem. Quando a gente boceja, o palato mole, ele abre todinho, ele sobe, ele expande todo. Consegue perceber? Sem falar que eu bocejo, não tem jeito. O palato mole, ele ajuda muito a gente a produzir notas agudas. Produzir, não, porque quem produz é as pregas vocais, mas deixar as notas agudas mais limpas, mais estridentes, porque nessa abertura ele desobstrui tudo o que pode estar obstruído para essa nota aguda sair. Ao mesmo tempo que a gente abre o palato mole e expande, a língua ela fica
abaixada também. O fundo da língua, a língua é grande, a língua vem até aqui, certo? Tem que estar abaixado também. Palato mole levanta, língua abaixa. E a gente fica com esse formato aqui, bocão, certo? Esse movimento do palato mole ajuda a gente a sustentar e a definir notas agudas, certo? A úvula, mais conhecida como campainha, que é esse sininho que a gente tem aqui depois do palato mole, ela é uma grande responsável também pela nossa fala, pelo formato da nossa fala. E a gente tem a língua, que é a responsável também pela formação da fonética, a faringe, que está atrás da úvula, que também tem a sua importância. Depois os lábios e os dentes. Eu estou correndo porque a gente vai ver um vídeo explicando a função de cada uma dessas estruturas vocais. Tá certo? Pode soltar, viu? Acho que é o vídeo 4, né? Mas se sua língua fosse cortada da boca, você perderia imediatamente a capacidade de falar. E isso ocorre porque sua língua ajuda a moldar os sons, pressionando o céu da boca e os dentes. Se simplesmente desaparecesse, engolir também seria quase impossível, porque a língua move o alimento pela boca e o empurra para o fundo da garganta, permitindo que você engula. Ninguém vai ter a língua cortada, não, tá? Que esse é o vídeo foi o mais explicativo que eu Chocante. consegui achar. E a língua, a gente não dá muita importância para ela, mas ela é muito importante. E importante também na formação da fonética, tá certo? Para definir a fonética que a gente usa para falar. Beleza? Aí vamos ler aqui rapidinho. Que trágico. Ai, meu Deus, também achei. Eu cortei o comecinho do vídeo ainda para não parecer tão trágico. Função da língua. A língua é um órgão muscular localizado na cavidade oral, essencial para a nossa sobrevivência e comunicação. Suas principais funções incluem paladar, abriga as papilas gustativas, permitindo identificar os sabores doces, salgados, ácidos e amargo. Essas bolinhas que a gente tem na língua são as papilas gustativas que levam a informação para o cérebro assim que a gente coloca um alimento na boca e o cérebro faz a gente entender e perceber o gosto de cada alimento, tá certo? Mastigação movimenta o alimento e o posiciona entre os dentes. Deglutição auxilia na formação do bolo alimentar. Bolo alimentar é quando a comida vira uma pasta e empurra o alimento para a faringe para ser engolido. A faringe é o fundo do fundo, depois do sininho, depois da úvula, vem a faringe, tá certo? Que também tem uma grande função para ajudar a comida a descer. E o nosso foco, que é a fala, é um órgão articulador crucial para a produção dos fonemas e da formação das palavras, certo? Quando a gente fala o T, uma palavra com T, ou só a consoante mesmo, sem a língua, a gente não consegue produzir esse som. Falam aí, T. Liguem os microfones, que agora eu quero ouvir vocês falando o T bem bonitinho. T. T. Ei, Isso. Agora tentem falar esse T sem movimentar a língua. Vai. T. Não dá, né? Vira uma não outra consegui, fonética. não consegui. Fala T Para não. vocês verem o quanto a língua é importante no processo de formação de palavras. Me falem aí outro som, outra fonética que precisa da língua para ser bem articulado. Experimentem aí. P. L. Isso também. Ele é. É. N. A maioria das letras, né? Aham. N. É isso aí. Difícil falar sem a É. Isso mesmo, Taura. P, Muito bem, E, pronto.
Só para vocês verem o quanto a língua é importante, tá bom? Tô rindo da história do trágico. Pode passar, Vi, por favor. Alguma dúvida, meninas? Vamos para a função do palato mole. Eu acho que tá no lugar errado, mas tá. Olha, eu que coloquei no lugar errado. Função do palato mole. O palato mole atua principalmente na deglutição e na fala, né? A gente já falou. Durante a alimentação, ele se eleva para bloquear as vias nasais, impedindo que alimentos entrem pelo nariz. Na fala, atua como uma válvula que regula o fluxo de ar para produzir sons específicos, certo? Quando a gente está cantando uma nota aguda, o ar vem com muita força, é muito intenso. Então, ele regula para que a gente consiga alcançar esse som agudo sem grandes dificuldades. A elevação do palato mole e a sua ligação com os agudos. Quando você canta agudo, você quer projeção, né? Então levanta o seu palato mole, que nem você levanta quando você boceja. Faz o teste aí. Isso vai ajudar muito para que você não tenha mais problema com os agudos e cante muito bem em voz mista e em belt. Só que cuida com a sua língua. A língua não pode estar muito levantada e nem tensionada. Na aula prática, a gente vai acessar mais esse lugar, tá certo? Entenderam a função até aqui da úvula, palato mole? Você sabe para que serve essa campainha pendurada no fundo da sua garganta? Ela se chama úvula e não está ali só de enfeite. Quando você engole, ela ajuda a fechar o caminho para o nariz, evitando que comida ou bebida subam pela rota errada. Ela também ajuda a manter a garganta úmida, facilitando a fala e a deglutição. Mas a parte mais curiosa vem agora. Em algumas pessoas, a úvula e o palato mole vibram durante o sono. E isso pode ajudar a causar aquele ronco alto. Pequena, estranha e muito útil. Nem tudo é como te contaram. Segue o perfil para ir além dos fatos. Então, geralmente quem ronca muito, claro que não é só um fator, né? Existem vários fatores, mas geralmente quem ronca muito é porque tem a úvula muito alongada, certo? E isso não é prejudicial à saúde diretamente, é da biologia. Tem gente que tem uma úvula alongada, tem gente que tem uma úvula mais curta. O que vocês podem fazer é ir para frente do espelho, não agora, tá? Depois. E abrir a boca. Ou pegar um espelho assim, de frente, abrir a boca e analisar o tamanho da sua úvula. Ai, credo, que nojento. Não é nojento, gente. É o corpo de vocês e acho que vocês precisam entender como funciona e como é a estrutura do seu sistema fonador, tá? Então, quem quiser, fica à vontade. E ela não pode ser removida, né? Se for grande. Se não, porque não tem a necessidade. Tem aqui a Kelly perguntando. Mas não há necessidade. Agora tem as amígdalas, né? Tem gente que tem as amígdalas inflamadas. Aí, nesse caso, é retirado. Tem o processo crônico de inflamação das amígdalas, que está dentro da úvula, aí ela é retirada. Tá bom? Mas só por ela ser alongada, não tem necessidade. Porque a gente quase nem sente ela, na verdade, né? A gente não sente a úvula. É um tecido bem mole que se ajusta ao movimento da boca. Agora a gente vai falar a função dos dentes. Eu sou os seus Tá? Vamos ler um pouquinho. Essenciais para cortar, rasgar e triturar os alimentos, facilitando a digestão. Sustentação da estrutura facial e auxilia na articulação de certos sons, como o F, o T e o C, e outros sons. Vamos ver o vídeo, depois a gente fala sobre. seus dentes, e vou te explicar melhor como funciono dentro da sua boca. Você pode me observar no espelho ao abrir a boca, e talvez nem imagine quantas fases eu tenho ao longo da vida. Eu nasço em 2 etapas. A primeira é formada pelos chamados dentes de leite, que aparecem entre os 6 meses e os 3 anos de idade. Nessa fase, são 20 dentes no total. Mesmo parecendo temporários, eles são muito importantes para a mastigação e para o desenvolvimento da fala. Por trás desses dentes de leite, já existe um segundo conjunto, os dentes permanentes. Eles ficam guardados dentro da gengiva, prontos para surgir na hora certa. Durante o período de troca, é normal que você tenha dentes de leite e dentes permanentes ao mesmo tempo na boca. Os dentes de leite se formam mais rápido, por isso são menos resistentes.
Por volta dos 6 anos de idade, eles começam a cair. Isso acontece porque suas raízes vão sendo reabsorvidas pelo corpo, até que o dente fique mole e caia naturalmente, dando espaço para os dentes permanentes. Os dentes permanentes são maiores, mais fortes e feitos para durar a vida toda. Ao todo, você pode ter entre 28 e 32 dentes, dependendo do nascimento dos sisos. Mas aqui vai um aviso importante. Eu não me regenero. Se um dente permanente for perdido, ele não nasce novamente. Minha estrutura é formada principalmente por dentina, e a camada externa é o esmalte, que é muito duro e protege o interior do dente. Mesmo sendo resistente, o esmalte pode sofrer alterações com o tempo, principalmente por causa da alimentação, que pode causar manchas. Quando a higiene não é feita corretamente, pode-se formar uma camada chamada tártaro. Ela favorece o acúmulo de placa bacteriana, que contém milhões de bactérias capazes de causar cáries e desgastar o dente aos poucos. Apesar de ser a parte mais dura do corpo humano, eu não fui feito para tudo. Usar os dentes para abrir objetos, por exemplo, pode causar quebras ou danos sérios. Entre todos os dentes, existe um especial, o dente do siso. Ele costuma nascer mais tarde, geralmente a partir dos 16 anos ou até na fase adulta. Muitas vezes não há espaço suficiente para ele crescer corretamente, o que pode causar dor ou desalinhamento dos outros dentes. Nesses casos, pode ser necessária a remoção. Eu também estou ligado aos nervos. Por isso, quando há algum problema, a dor pode ser intensa e afetar atividades simples, como comer. No passado, a alimentação era mais dura e tinha menos açúcar. Hoje, o consumo frequente de doces favorece as bactérias, que produzem ácidos e podem corroer os dentes. Além disso, bebidas gaseificadas também prejudicam, pois contêm substâncias ácidas que enfraquecem o esmalte, deixando os dentes mais sensíveis e frágeis com o tempo. Eu estou com você todos os dias, ajudando a mastigar e a sentir o sabor dos alimentos. Mas não sou indestrutível. Por isso, é essencial cuidar bem de mim. Escove os dentes regularmente, mantenha uma boa higiene e nunca durma sem limpar os restos de comida. Se você cuidar de mim, eu vou cuidar do seu sorriso. O dente falando em primeira pessoa, né? É, mas vamos focar aqui. Vocês viram sobre a formação do dente, mas a gente vai focar nos sons que o dente ajuda a definir, tá certo? Então vamos lá, eu não vou falar, já tem um spoiler aqui, né, que é o F, o T e o C, mas me falem aí, testem aí, me falem outros sons que se a gente não tiver os dentes, a gente não consegue definir, tá? Pode escrever ou pode ligar o microfone para falar, vocês que sabem. O D. D é, O D, né? sim, e qual consegue me explicar o que acontece para onde a língua vai, o que acontece com o dente, B. quais os movimentos que acontecem aí quando a gente pronuncia o D É a com língua. palavras simples. Assim, testei aqui, a língua vai para entre os dentes, né? D. Exatamente. Ou entre os dentes, D, ou encosta na arcada dentária superior, né? Na parte de trás. D. Muito bem. Uhum. Deixa eu ver quem escreveu aqui, peraí. J, Amanda. Muito bem, Amanda. Ou escreve ou fale qual as posições que língua, dente, lábios formam para a gente pronunciar o J. Quem falou também já pode NG, já pode ir falando as posições que todas essas letras tomam no na nossa boca. Quem falou G, Amanda, ou J, Amanda, né? Entre os dentes e para cima da boca. J. Muito bem. E no caso do J, os lábios também são essenciais. A gente precisa fazer esse biquinho J. Senão fica J, J, se os lábios não se movimentarem também. Podem testar aí, tá? Vão chamar a gente de louco, mas é só a gente que vai assistir mesmo, então não tem problema. N, Taura,
Os lábios se abrem horizontalmente, N, e a língua encosta entre os dentes. Isso, muito bem. No N, os lábios se abrem, N, na horizontal, e a língua encosta entre os dentes. Testem aí. N, N. Quem falou G, Amanda, também. 300, certo. Entenderam a importância de todas essas partes? Mas o meio da língua encosta no palato. No N. N. Isso, no N, justamente, Taura. A ponta da língua encosta na arcada dentária superior e o meio da língua encosta no palato duro. N. N. Certo? Função dos lábios. A gente acabou de falar, né, que os lábios também têm grande importância para a formação da fonética. Para finalizar a aula, os lábios, a função dos lábios. Os lábios são estruturas anatômicas essenciais com múltiplas funções. Eles retêm o alimento e a saliva na boca. Eu não sei se vocês já tiveram na família, pessoas com lábio leporino, que nasceram com lábio leporino, mas se vocês conheceram Sim, alguém, para cortada vocês também. analisarem o quanto o lábio é importante, o lábio leporino, ele nunca vem com essa fissura só na boca, né? A fissura vem toda no palato duro, tem uma fenda grande no palato duro, e essa fenda deixa a voz da pessoa bem anasalada, não é? Porque o ar não passa pelo lugar que tem que O ar passar. entra. Só para a gente perceber a função. O ar entra na fenda. Isso, exatamente, dona Marinalva. O ar entra na fenda e a fonética fica prejudicada. Mas graças à ciência, viva a ciência, hoje é uma cirurgia simples, que as pessoas, assim que nascem com lábio leporino, já passam por uma cirurgia e já conseguem normalizar o sistema fonatório. Então, função dos lábios. Eu coloquei uma coisa muito romântica aqui também. Auxiliam na articulação de fonemas, que é a fala, e permitem a respiração. Também são órgãos sensoriais altamente inervados, tem muitos nervos nos lábios, importantes para expressões faciais e o beijo. Um, na alimentação, a função dele é segura o alimento e a água dentro da boca enquanto mastigamos, evitando que caiam. Na fala, são cruciais para formar letras e sons, que são fonemas, como a letra B, M e P. Falem aí. B, M, P. Quando a gente fala B, M, P, a língua B, M, P, quase não tem função aí, conseguem perceber? Todo o trabalho é da mandíbula e dos lábios. B, M, P. Muito bem. Aí, 4, sensibilidade e afeto são repletos de terminações nervosas, facilitando a percepção de texturas, temperaturas e atuando na socialização e no beijo. Proteção. Ajudam a controlar a entrada e a saída de ar na boca. Entendido até aqui? Perfeito. Muito bem. Próximo. Essa pessoa tá falando meio brava, mas não liga não, viu? Pare de passar o vídeo! Você sabia disso? Seus lábios fazem muito mais do que você imagina. Por baixo da superfície, uma densa rede de vasos sanguíneos leva calor, cor e sensibilidade o tempo todo. Guiados por sinais do cérebro, eles se adaptam aos movimentos da mandíbula para ajudar a formar cada palavra que você diz. O corpo humano é realmente impressionante. Essa foi a aula introdutória do sistema fonatório, que inclui o sistema respiratório, o sistema fonatório, e a laringe e as pregas vocais, tá certo? Eu só queria mais uma coisinha, que é falar sobre os cuidados vocais que a gente tem que ter. Independente se você é cantor profissional ou não, a gente tem que ter cuidado com as pregas vocais, porque a voz é uma coisa que a gente negligencia durante a vida toda. Essa é a verdade, porque a gente não aprende direito sobre a saúde vocal. E a gente só vai perceber o quanto é importante cuidar da saúde vocal quando já é tarde demais, geralmente. Pronto. As considerações finais o que geralmente a gente deveria evitar para a gente prolongar a nossa saúde vocal, tá bom? Falar alto,
para com isso de gritar e falar alto, tá bom? A gente tem que falar suavemente, tá certo? Porque quando a gente fala alto ou fala gritando, as nossas pregas vocais, que a gente viu lá no comecinho da aula, ela já tem os atritos naturais e as tensões naturais para produzir o som. Mas quando a gente fala gritando, a tensão é extremamente intensa. Então faz assim, pensa numa batida de carro, você grita e as pregas vocais. Ah, e tem gente que fala gritando porque aprendeu a falar assim. E tem gente que fala gritando porque gosta de falar gritando mesmo. Em todo caso, é prejudicial a longo prazo para as pregas vocais, tá bom? Então, se você não tiver num show emocionada, gritando, no show do batuque, pode ter emoção, tá? Quando vocês estiverem cantando lá com batuque, mas também com parcimônia. Não falem gritando, tá bom? Falem com calma. Falem sempre quando como se vocês estivessem falando para um bebê dormindo, quase dormindo, que você não pode acordar. É com essa calma que você tem que falar para preservar a saúde das suas pregas vocais, tá certo? É. Falar em telefone, ninguém mais fala no telefone. Pigarrear, gente do céu, pigarrear e tossir, vocês não sabem o quanto isso é prejudicial para o sistema fonatório, para as pregas vocais. Quando a gente tosse, mesma coisa, acontece o atrito do grito. Pá, é uma porrada o tempo todo. Eu sei que na teoria é fácil falar, né? Mas quando vocês estiverem com crise alérgica ou crise de tosse, ao invés de tossir, engole a saliva com muita força, que a tensão e a coceirinha da garganta, ela passa, diminui, tá? Pronto, quando vocês estiverem na menstruação, aí é importante mesmo evitar o excesso do grito ou da voz muito tensionada, porque os hormônios estão tudo louco. E tudo na gente é hormônio, certo? Músculo também é hormônio. Como os hormônios estão muito doidos, eles estão mais enfraquecidos. Então, na menstruação, se você usa uma voz muito tensa, você vai ficar rouca. E às vezes a gente nem sabe por que ficou rouca, né? Nossa, do nada essa rouquidão. Não foi do nada. Aconteceu alguma coisa, você fez alguma coisa aí que causou essa rouquidão, tá bom? Então, sempre falar com mais calma, evitar tossir, evitar quando tiver pigarro, ficar fazendo isso aqui, ó. Para tirar o pigarro da garganta, isso também prejudica as pregas vocais a longo prazo. Tomar água e come uma maçã, que o problema do pigarro vai ser resolvido. Porque o pigarro é quando a mucosa tá muito grossa. A maçã, ela tem um líquido adstringente que afina essa mucosa, que é a saliva. Aí ela desce suavezinha, certo? O álcool também não é muito bom para as pregas vocais, não, mas em excesso, né? Porque ninguém vai deixar de beber por conta de consumir bebidas alcoólicas. Mas o que acontece quando a gente ingere uma quantidade excessiva de álcool? Bebidas alcoólicas, principalmente as destiladas, que é pinga, conhaque e uísque, antes de cantar. Gente, deixa eu dar uma pausa aqui, porque tem um mito que beber destilados antes de cantar ajuda a melhorar a voz. Eu não sei de onde surgiu isso, mas é totalmente o contrário. Assim, os destilados, elas mascaram o comportamento inadequado, ou seja, induzem ao abuso vocal, pois dão uma sensação anestésica. Essa sensação anestésica, você faz da sua musculatura vocal que você está gritando, você não sente. Se você está se esgoelando, você não sente. E aí tá o prejudicial. Sem contar que os destilados, eles descem queimando nas pregas vocais. E a gente tem, nos músculos, a gente tem aquelas camadinhas fininhas. Se você tomar destilado com excesso, essas pregas vocais, essa pelezinha fininha, essa camadinha, ela vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, até uma hora de você ficar rouca com uma rouquidão permanente, certo? Um hábito vocal saudável que eu recomendo, como eu já falei, né? Use a voz falada com cautela, não grite e nem cochiche, porque quando a gente cochicha,
faz esse movimento. As pregas vocais também recebem muita atenção, muito atrito. Então, não é nem 8 nem 80, certo? Fala assim, com parcimônia, sem gritar. Alimentação: beba bastante água em temperatura ambiente, chá, sucos de fruta de sua preferência e suco de maçã é o que eu indico, certo? Antes de cantar, antes de fazer as aulas e as apresentações do batuque, porque vocês vão começar a cantar real também, tá certo? Alguma dúvida até aqui, meninas? Dúvida não, mas Não. eu me lembro que quando eu era do coral, quando eu tinha uma prática do coral mais assim, comum, a gente comia a maçã com casca e, tipo assim, tava com uma rinite alérgica, alguma coisa assim, que tava começando a prejudicar a garganta. Minha mãe, não era a coralista quem mandava, não, mas a minha mãe fazia a gente em casa fazer gargarejo com água morna, vinagre e sal. E, de fato, até esses dias eu tive uma rouquidão assim extrema. Sempre que eu faço, dá uma melhorada boa. Agora, claro, seguido de comer a maçã com casca, repouso vocal, Uhum, não consumir bala de hortelã ou de gengibre e sair falando e cantando, porque uhum. também mascaram, né? A gente vai forçando a voz e não vai sentindo. Então, Isso essas coisas mesmo. que eu geralmente faço. Isso mesmo, exatamente, Taura. Obrigada pela sua contribuição aí. Perfeito. Esses cuidados vocais também chegarão até vocês por escrito, para vocês terem sempre anotadinho lá e acessarem quando necessário. E vai ser muito necessário, viu? Para a próxima aula presencial de canto. A Amanda escreveu aqui, consciência corporal de órgãos que às vezes nem damos importância, apenas usamos mecanicamente, exatamente. O estudar canto é importante por causa disso. Você consegue ter uma consciência corporal do seu sistema fonador, certo? Porque às vezes a gente peca pela ignorância mesmo, porque não sabe, não é isso? Mas agora vocês já saíram dessa fase, saíram da ignorância, aprenderam bastante hoje sobre o sistema fonador. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem me chamar no WhatsApp e perguntar, tá certo? Não pratiquem com dúvida, porque também praticar com dúvida e praticar errado causa vício muscular. Também isso é uma coisa que é difícil de se livrar depois. Tá bom? Meninas, acho que ficamos por aqui, né? Muito obrigada pela aula, por estarem aqui até agora. Eu tentei não ser tão extensa, mas também passamos tudo que tinha que passar. A gente se vê na próxima aula de canto, cantando ao vivo. Quero ver essas vozes lindas, maravilhosas, trabalhando saudavelmente. É isso aí. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp. E o vídeo vai ficar disponível, né, Vi? Fala aí. Isso, obrigada, viu, Rê? Foi ótima a aula, eu aprendi horrores. Eu vou só finalizando a chamada, eu vou salvar, vou fazer só uma ediçãozinha e aí assim que exportar eu já subo no YouTube. E aí amanhã a gente também vai subir o formulário com a atividade, com as questões da aula de hoje. Então, aí depois dá super certo, né? Vocês podem revisar com o vídeo e depois fazer a atividade, viu? A gente vai colocar lá no grupo. E é isso, foi ótimo mesmo. Obrigada, Rê. Ah, também achei ótima a atenção de vocês. Muito Isso. obrigado. Um beijo em todas, meninas. Tchau, Vi. Muito obrigada pelo auxílio. É isso, foi Maravilhosa. ótimo. Obrigada, gente. Obrigada pela atenção. E aí, a gente vai se falando lá no grupo, viu? Boa noite. Bom descanso a Tchau, tchau, Boa boa todas. noite. noite. Até mais. Tchau, boa Tchauzinho, noite. gente. Boa noite. Boa noite. Tchauzinho.